Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas, da TV Universitária, começa agora. Quando falamos em eleições, os meios de comunicação tradicionais e o tempo de propaganda política são fatores que sempre tiveram poder na definição do voto do eleitor. Mas nos últimos anos, as mídias sociais têm ganhado expressiva participação como fonte de informação para o eleitorado. A atuação massiva nestas redes e o compartilhamento de informações têm um papel muito importante na atual polarização política. Devido à complexidade em torno das redes sociais, a eleição deste ano será a primeira com uma legislação específica, regulamentando o que o candidato pode ou não fazer nas redes durante a campanha. Para abordar este contexto, algumas questões são primordiais. De que modo as informações compartilhadas em redes sociais contribuem para o processo democrático? Como controlar as informações que surgem espontaneamente pelos seguidores de cada candidato? A guerra de informações falsas, calúnias e fake news podem interferir no resultado das eleições? Para compreender a relação atual das mídias sociais nas eleições 2018, estão comigo aqui no estúdio Renata Otton, professora do Departamento de Comunicação da UFRN, Aparecida Ramos, especialista em Sociologia Digital e professora de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, Bruno Oliveira, cientista político e consultor de marketing, e Daniel Monteiro da Silva, professor do Departamento de Direito Processual e Propedêutica da UFRN. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Obrigado por terem aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo em casa também pode participar do programa através do nosso Facebook, que transmite ao vivo o programa. E também pode participar enviando a sua pergunta pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/GTTVU, e se preferir, pode enviar também a sua pergunta para o nosso WhatsApp pelo número 99193 6032. Bom, meus caros, de fato essa é uma eleição bastante mediatizada, não é? O debate em torno dos candidatos, candidaturas, as questões que são pautas políticas, não é? Dos programas de governo em todos os níveis esse ano, é sempre repercutido nas redes sociais, né? As pessoas, de fato, participam muito mais intensamente hoje, mas, apesar dessa legislação, né, Renata, eu disse Renata Otton, né, é a pronúncia correta, né, Renata? Otton. Otton mesmo? Otton mesmo. Então, eu falei corretamente. A eleição desse ano, como a gente dizia, é a primeira com legislação específica, mas dada a extensão das redes sociais, é difícil ter controle sobre isso, né? Boa noite, como é que você vê esse contexto? Boa noite. Eu sempre questiono para os meus alunos lá da UFRN se eles veem a internet como algo positivo, né, no debate político, no debate de questões políticas e não só de política partidária. Né? Quando a gente fala de política, política de direitos humanos, né? Política do feminismo, política de direitos sociais, política diversa. E é um debate que costuma dividir opiniões. É interessante a gente ver por esse ângulo, porque, de fato, a gente vê que essa cultura de ódio que se espalha aí na internet, ela acaba que vai contaminando esse lado positivo que a internet trouxe, que foi de liberar o polo de emissão da produção de conteúdo, né, que a gente não via antes na mídia de massa tradicional. Quando a gente via que só alguns grupos de comunicação hegemônica tinham o poder de produzir conteúdo. Então, quando na verdade a resposta deveria ser sim, né, a internet ela trouxe um poder de produção e de compartilhamento de conteúdo que a gente nunca viu antes e deveria trazer um debate mais democrático, independentemente de posicionamento político, na verdade a gente vê uma divisão de opiniões entre os próprios alunos, né? Justamente
por causa dessa política de ódio, dessa cultura de ódio que a gente vê na internet, e por causa dessa desorganização, desse descontrole total que a gente vê por parte dos usuários e por parte das próprias empresas, né, que estão aí na internet, por parte do Facebook, do Twitter, que não tem controle sobre as pessoas que estão nele, né, das pessoas que criam suas contas, do que as pessoas produzem ali dentro, se são robôs, se são humanos, né, tem essa questão também do que é humano, do que não é humano ali dentro. Então, a gente discute muito em relação a isso e, de fato, hoje o que a gente vê em relação às políticas eleitorais é que os usuários eles tentam muito mais impor seus argumentos do que expor. Né? Então, é muito mais uma política de imposição do que de exposição. Né? Então, o que, na verdade, a internet deveria trazer, que seria o debate, né? Que seria você tentar ali discutir, ver que o espaço ali digital traz uma possibilidade de discussão muito mais ampla do que antes, na verdade, acaba que uma pessoa fica querendo impor o seu argumento em detrimento da outra. Né? Então, na verdade, essa esfera pública conectada acaba que não é tão positivo assim, né? A gente ainda tem muito aí o que crescer, muito aí o que aprender e refletir nesse espaço da internet, principalmente das redes sociais, né? Perfeito. Nem falemos do WhatsApp, né? Ah, não, isso aí o WhatsApp ainda é mais problemático, porque nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, a gente ainda tem um pouquinho mais de controle, porque são redes coletivas, né? São redes que o conteúdo, de certa forma, ele é público, né? Você consegue visualizar ali o que a outra pessoa está publicando, o que a outra pessoa está curtindo. No WhatsApp, ele é uma rede completamente individual. Né? Você está ali conversando com o outro, você está ali conversando com o grupo e só você tem acesso àquela conversa. Né? Então, é muito mais fácil você publicar, você compartilhar algum tipo de conteúdo e aquele conteúdo vai ficar restrito ao seu grupo de pessoas. Né? Quase que impossível outra pessoa, um terceiro, interferir ali, né? E fazer algum tipo de interferência que vá lhe conscientizar, que vá trazer um olhar mais crítico em relação àquele conteúdo que você compartilhou, conteúdo maldoso, desinformação e por aí vai. E me repercute com uma velocidade impressionante. Impressionante. Né? As pessoas nem dão conta de controlar exatamente até a repercussão do que exatamente. postam, né? Tanto que o WhatsApp criou algumas limitações, né, na tentativa de tentar minimizar né, esse problema, que é justamente, por exemplo, você limitar a quantidade de pessoas que você pode compartilhar determinado conteúdo. É colocar lá uma encaminhada também na mensagem. Enfim, algumas tentativas de tentar minimizar o problema, né? Que a gente sabe que, infelizmente, por si só não vão resolver. Perfeito. Aparecida Ramos, você discute isso, né, na sua pesquisa, tem discutido, né, ao longo do tempo, você pesquisa justamente, pesquisadora de sociologia digital, então você está bem no programa, bem à vontade com o tema, porque é um tema, de fato, que nos inquieta muito, já que os mecanismos de controle desse conteúdo que é compartilhado e também a possibilidade de que pessoas e grupos mal intencionados possam, né, contaminar o debate público é realmente preocupante, né, nos nossos dias, né? Sobretudo no ano eleitoral. Sim. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Realmente é bastante impactante, né, a questão das redes sociais. O que nós temos que perceber é que as redes sociais, nós obviamente estamos falando na questão num período específico, né, da nossa democracia, que é o período eleitoral. Mas nós temos que entender o impacto que as redes sociais, né, trazem para todos os âmbitos, para todos os aspectos da sociedade, não é isso? Então, assim, no âmbito eleitoral, quando a gente pensa em democracia, ele fica mais acirrado, ele torna a questão da participação política das pessoas, né, de uma forma mais forte. Porque nós vivemos uma democracia, um tipo de democracia que é a democracia participativa, em que as pessoas são chamadas a participar em determinado momento, que é o momento eleitoral. Então, você participa com o seu voto, mas você vota em um representante que vai ficar representando você no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, enfim, nos diversos
âmbitos da política, né, dos parlamentos e tal, e você não é chamado a opinar novamente. Só depois de 4 anos, em outro momento de reeleição, é que você é chamado. Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, né, que trazem em seu âmago essa questão da participação, da interação social, então as pessoas se sentem propensas a participar, a dar sua opinião, não é isso? Mas aqui no Brasil, a própria cultura política, ela não é como se as pessoas não tivessem um letramento para a política. Então, transformam a política, na verdade, como se fosse uma disputa de time de futebol. Entende? Então fica com briguinha. Aí acontece o que nós percebemos hoje, né? Em todos os estudos que mostram que quando nós vamos estudar como essas redes, como as pessoas se relacionam nas redes sociais, quando se fala em política, é que há uma grande polarização. Em um grupo azul, né, que é um grupo mais à direita, mais conservador, e um grupo vermelho, que é um grupo que traz toda uma questão da diversidade, enfim, né, nós vemos grafos, né, grafos que mostram como é que as pessoas se relacionam falando sobre política nas redes sociais, e nós vemos isso claramente, essa divisão. E o que nós estamos vivendo atualmente é justamente essa polarização. Né, que há um acirramento natural de uma briga entre as pessoas, né, uma disputa, em que a disputa política ela não é uma conversa, uma interação, um ouvir ao outro, né, perceber e discutir politicamente as coisas, mas há uma inversão disso, em que as pessoas levam para o pessoal e que nós percebemos essa questão das brigas, pessoas que se afastam, né, deixam de amizades no Facebook, deixam de se seguir, né, na própria família, em grupos que as pessoas saem do WhatsApp. Acredito que isso é comum acontecer, né? Justamente por esse acirramento. Perfeito. Bruno, boa noite. A rede social exatamente é esse grande espaço, né, sem limite, né, em que as pessoas podem interagir, estão interconectadas, mas ao mesmo tempo elas estão meio que ocultas ali, né? Tem um perfil, você tem um perfil, mas é um quase anonimato, de certo modo, né? Porque as pessoas postam coisas que normalmente elas não colocariam num debate aberto, presencial, etc. Né? Então ficam cada um numa espécie de trincheira virtual, né? Que é que está se tornando debate nas redes sociais, que não ajudam muito na elucidação das questões, no aprofundamento, né, do debate político. É um tema, portanto, importante esse que a gente está debatendo, né? Boa noite. Eu acredito que o conceito de rede e a rede social, ela é muito mais antiga do que os meios digitais. E a rede social digital, ela é um meio. O que acontece é que a gente levou o papo da calçada para um outro campo. Na calçada a gente discutiu o que a gente discute nas redes sociais. Porém, na rede social, você tem uma potencialização maior. Aquela sua fala que antes estava restrita aos seus 5 amigos na calçada, agora está restrita a um universo mais amplo. Apesar dos algoritmos proporcionarem alguns outros fenômenos interessantes também para a gente debater aqui, como a questão das bolhas e etc. e tal, mas é preciso que se diga que essa pouca participação política, ou esse pouco entendimento, ou esse pouco letramento político do brasileiro não surgiu com as redes sociais, ele já vem antes disso. Agora, a rede social, ela potencializa tudo. O que há de bom e o que há de bom e o que há de ruim. Ela também nos proporcionou mais acesso à informação, ela também nos proporcionou uma série de coisas. Agora, é importante também ressaltar o seguinte, nós estamos vivendo um momento de transição. Eu que tenho filhos pequenos, o meu mais novo tem 1 ano, ele já nasceu num ambiente 100% digital. Ele já pega o celular touch e já vai lá com o dedinho dele passar o dedinho no celular. Ele pega uma folha de papel e ele vai com o dedinho querendo passar como se fosse algo digital. Nós nascemos do mundo digital e estamos meio que aprendendo, como professor e aluno ao mesmo tempo, aprendendo a conviver com esse mundo digital.
E as coisas, eu acho que elas tendem a se acomodar um pouco com o passar do tempo. Veja, a própria justiça, ela é muito mais lenta, ela não entende o funcionamento do meio digital, nem nós entendemos direito, a justiça muito menos, os meios políticos muito menos. Então, às vezes, as empresas, os anunciantes, eles tendem a entender a rede social como um meio de mão única, por exemplo, quando na realidade não é assim que funciona. Os candidatos também costumam ver a rede social como, quer dizer então que eu vou ter mais chance porque eu vou ter lá minha página no Facebook que tem 100 mil amigos, então eu vou ter chance porque eu tenho isso. E na verdade não é bem assim, porque a gente tende a imaginar o meio digital como se fosse tradicional. Eu vou falar aqui para 100 mil pessoas, então eu nunca vou conseguir juntar 100 mil pessoas numa praça para falar, e aqui eu falo. É mais ou menos. Precisa se relativizar um pouco e entender como é que funciona o meio para poder se posicionar enquanto candidato e as marcas, enfim. É mais ou menos por aí. Temos que aprender um pouco a lidar também com isso. De fato, Bruno. Professor Daniel, boa noite. Boa noite. A gente está justamente agora preocupado com... Quer dizer, é uma preocupação de todos os cidadãos, mas é uma preocupação também do poder público, né? E aí o Ministério Público, o Supremo, né, o Supremo Tribunal Eleitoral está preocupado exatamente com a repercussão dessa campanha nas redes sociais, na mídia, e já se tem discutido, né, já de um tempo para cá, mecanismos de controle quanto ao que os candidatos, como a gente disse no início do programa, podem publicar nas redes sociais, né, e o que é interditado a eles fazer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Boa noite. Boa noite a todos e queria dizer da minha alegria estar aqui, agradecer pelo convite e sem dúvida nenhuma oportunidade também para aprender, já que temos aqui profissionais de várias áreas. E, sem dúvida nenhuma, o programa acertou em cheio, na minha opinião, quando trouxe essa pauta da interferência, né, dos movimentos virtuais nas eleições. Porque, de fato, esse é um tema que, não só no Brasil, mas no mundo, vem ganhando grande repercussão nas eleições. Por exemplo, nós tivemos a última eleição presidencial nos Estados Unidos, onde, inclusive, após a eleição, houve muito questionamento sobre o uso, né, de artifícios tecnológicos, né, para interferir nas eleições. Do mesmo jeito, nós tivemos notícia na eleição presidencial da França, na América Latina e no Brasil, ao que me parece, esse movimento internacional também é uma realidade, né? Uma realidade, o mundo virtual, o que acontecia, como foi bem colocado aqui pelo professor Bruno, no mundo real, ele acaba sendo potencializado no mundo virtual, porém, os sistemas jurídicos, né, tentam buscar regular essas potencialidades, as positivas e as negativas. E no caso do Brasil, o ponto de partida sempre é a Constituição Federal de 1988, que garante ali no artigo 5º, como um direito fundamental ao cidadão, o direito à liberdade de se manifestar, do livre pensamento, da manifestação. Então, no nosso sistema jurídico e constitucional, portanto, a regra é da liberdade do cidadão se manifestar. E se já o era no meio, vamos dizer, real, né, prático, mais ainda no meio virtual. Então, a legislação eleitoral acompanha essa regra geral. A regra geral é de que o cidadão, de que o eleitor, ele possa manifestar a sua vontade, a sua opinião. Inclusive, as regras específicas editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, chamadas resoluções do TSE, têm como regra permitir essa liberdade, evitar a censura, porém, dando uma liberdade regulamentada, punindo e aí sim interferindo, controlando nos excessos, quando inclusive se descamba esse direito, né, se passa desse direito do cidadão se manifestar, e ele passa a agredir um candidato, ele passa a caluniar, ele passa a cometer crimes contra a honra ou divulgar informações que são sabidamente inverídicas. Então, aí sim é onde o sistema jurídico ele excepciona, ele traz a justiça eleitoral para controlar, para punir, para liminarmente ou urgentemente retirar aquelas informações ou práticas abusivas nos meios virtuais. E no caso específico da justiça eleitoral, ela é tida como uma justiça mais rápida, né? É uma das mais rápidas dentro do sistema brasileiro. E são comuns as liminares, né, serem concedidas em menos de 24 horas, porque é da essência do processo eleitoral. Se a justiça eleitoral não se manifestar, e inclusive os adversários,
judiciário, os advogados, o Ministério Público não atuarem com rapidez, aquela situação ilícita ela se consolida e interfere concretamente numa eleição. Então, já aconteceram aqui no estado esse ano. Com certeza, já liminares, eu lembro um caso de uma liminar que foi deferida por um candidato ao Senado, onde havia ali uma simulação da voz dele, como se ele estivesse ali praticando, né, confessando crimes, quando na verdade não era exatamente uma informação, uma trucagem que é proibida na legislação eleitoral. E aí, só para finalizar esse raciocínio, nessa reta final, estamos aí há 14 dias, quando vier a reprise são 7 dias, há uma tendência de se radicalizar ainda mais essas manifestações, né, pelos eleitores ou até mesmo pelos candidatos, é onde os assessorias jurídicas são mais provocadas e o judiciário, junto ao Ministério Público, são chamados a controlar mais os excessos, permitindo a liberdade do voto, inclusive às vésperas da eleição, mas a liberdade do pensamento, inclusive, mas também punindo e coibindo e prevenindo juridicamente, judicialmente, quando necessário, esses ilícitos que, infelizmente, tendem a se aglomerar, né, a se multiplicar às vésperas da eleição, sobretudo na eleição polarizada. Perfeito, Daniel. Assim, agora, o que o Bruno estava dizendo antes, desse letramento, né, porque, de fato, esse problema não é agora, ele apenas ganhou um novo espaço, né, de expressão, que é o fato de que as pessoas não têm respeito, né, pelo espaço público no qual eles estão intervindo. Isso que você acabou, Daniel, de dizer, me faz pensar em algo que já era uma discussão, portanto, anterior a essa especificamente, que é a da regulamentação da mídia, né? Porque, de fato, a gente tem também um outro espaço em que notícias falsas ou truncadas, né, também são repercutidas e, justamente, o controle vem um pouco também pela punição dos autores desses delitos, né, seja na imprensa tradicional, seja no mundo virtual. Você acredita que esse controle pode chegar nesse nível, assim, está nesse nível? Sim, chegará e a legislação dá essas ferramentas, a legislação traz as ferramentas jurídicas para coibir esses excessos. E aqui, no âmbito do Rio Grande do Norte, em eleições passadas, falando da mídia tradicional, das entidades jornalistas, chegaram algumas rádios a serem retiradas do ar, alguns programas de TV também retirados do ar, como fruto dessa violação. E na legislação eleitoral atual, ela permite que sites sejam retirados do ar, que os chamados direitos de resposta também sejam publicados o mais rápido possível, quando a informação é divulgada de forma errada, e aí dá o direito àquele prejudicado de informar ao eleitorado de que a verdade é uma outra. Então, sim, eu diria, um momento decisivo, né? E nós sempre temos aí a justiça ela vai sempre ponderar se de um lado nós temos ali o grande valor da liberdade do pensamento, da manifestação, da opinião do cidadão, mas também do outro lado a própria saúde da democracia, do processo eleitoral, que não pode estar viciado por direcionamentos ou, como foi falado aqui, como exércitos de robôs que direcionam, que atacam, que criam artificialmente pensamentos ou ideias que não correspondem à verdade. Então, a Justiça Eleitoral, inclusive, na época quando estava no primeiro semestre à frente o ministro Dias Toffoli, enfim, do Tribunal Superior Eleitoral, ele tentou com muita cautela, dialogar com a sociedade para prevenir os chamados fake news, inclusive, e infelizmente isso é uma realidade que já tem acontecido não só no âmbito do Rio Grande do Norte, mas nacionalmente, liminares serem deferidas para retirar essas notícias falsas, né, e aí evitar esse comprometimento. Então há uma grande preocupação, o eleitor deve fazer a sua parte também, existe na Justiça, nos sites, por exemplo, do TRE e do Ministério Público Eleitoral, uma ferramenta chamada Pardal, né, que qualquer eleitor, qualquer cidadão poderá denunciar, inclusive fazendo uploads de vídeos, de prints, etc., para que essas propagandas irregulares, essas notícias irregulares sejam imediatamente retiradas e dessa maneira punidos ali os culpados e assim tentando manter incólume o processo eleitoral. No campo do jornalismo, aqui puxando para a nossa área, também existem projetos de jornalismo investigativo, colaborativo, que atuam, né, em prol do combate a essas fake news. Né? Aqui no Brasil, existe um projeto que eu sempre indico para os meus grupos de WhatsApp, para os meus amigos, colegas, família, que é o projeto Comprova,
né, que são 24 veículos de jornalismo que atuam nacionalmente, que eles fazem esse trabalho de cross-checking, que a gente fala, né, que é a checagem dos fatos em colaboração, né, e aí eles têm esse projeto, tem site, tem WhatsApp, tem Facebook, em que eles recebem notícias, eles recebem mensagens de cidadãos que justamente servem para isso, né, para eles checarem se fatos, se mensagens que esses cidadãos recebem são falsas ou não. Excelente. Né? E exatamente, é projetocomprova.com.br. E eu faço questão de divulgar porque é um projeto muito importante para a gente, porque muitas pessoas recebem esse tipo de mensagem e não checam aquilo, repassam. Não. Já aconteceram casos de alguns veículos ter cometido aquela conhecida barrigada, né? Exatamente. Você pega uma notícia e repercute, mesmo sem a checagem devida, ela é uma notícia falsa, mas com cara de verdadeira. E alguns veículos já chegaram a cair inclusive iniciativa de alguns veículos também de fazer a checagem de fake news. Exatamente, essa é uma válido. Tendência dentro do jornalismo, né? Não só esses projetos colaborativos, como cada veículo ter o seu próprio projeto de checagem de notícias. A grande questão em relação a, assim, o Brasil ela faz parte de uma rede internacional, inclusive com agências reconhecidas e importantes, como a agência Lupa, como a Aos Fatos, né? Que são agências específicas para a checagem de fatos, né? Para a checagem de notícias. A grande questão que nós temos que refletir é em relação ao uso da própria tecnologia para gerar novas fake news, novas notícias maliciosas, digamos assim. Porque chegam a ser geradas, por exemplo, no Twitter, em menos de 1 segundo, são 2 notícias postadas. Inclusive, uma das formas de você descobrir se uma determinada conta vem de um robô é justamente pela velocidade com que ele posta aquela notícia. E quando nós pensamos nisso, que em menos de 1 segundo, um robô ele consegue publicar uma notícia falsa diferente, nós temos que ver assim, o quanto de agências de notícias nós teremos que ter quantas equipes teremos que ter para checar essas notícias, porque a produção de notícias falsas é muito maior do que o que existe hoje. E eu acho assim, voltando à questão do letramento, da cultura política, não é? Que é um pouco assim, a gente tem que investir, eu acho, não só em leis, na Polícia Federal fiscalizando, entende? Porque eu acho que tem que investir justamente em fazer com que os próprios cidadãos, os próprios eleitores, eles tenham essa consciência de não repassar imediatamente uma notícia sem ler antes, sem tentar checar em algum lugar, olhar se passa pelo menos nos meios de comunicação de massa, né, que são reconhecidos, digamos assim, nós possamos verificar se lá publicou aquela determinada notícia, entendeu? Mas, enfim, a questão do fake news nós vamos discutir, acredito, no outro bloco, não é isso? Mas nós temos que pensar justamente que a própria fake news, ela é assim, a questão da tem muito a ver com uma questão que é importante, que se discute hoje, que é a questão da pós-verdade. Porque as pessoas também, elas reproduzem, elas repassam, elas compartilham aquela informação, porque é o que elas querem acreditar que seja. Não só se é verdade ou não, para elas não interessa se é verdade, é um reforçar do próprio pensamento dela. Passa por isso. Perfeito. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos retornar para continuar debatendo o uso das mídias na campanha eleitoral. Então, é um programa dedicado hoje, né, à questão das redes sociais e como espaço, né, para discussão política nesse ano eleitoral. Você pode aproveitar esse intervalo para enviar a sua questão através da nossa fanpage no Facebook ou também pelo nosso WhatsApp para o número 99193 6032. Até já!